Fala galera, tudo bem? Tudo na paz? Vamos lá para mais um tema legal, um tema bacana aí. Hoje nós vamos falar sobre industrialização mundial. Vamos tentar imaginar agora, século 21, 2020, sem indústria. Como é que deveria ser a vida dos seres humanos? Imagine professor Cristiano, sem um produto importantíssimo e essencial na minha vida. Imagine eu sem esse produto aqui, ó. Sem a indústria para transformação e invenção da Coca-Cola. Caramba! Ia ser ruim, ia ser complicado. Então, pessoal, falar sobre industrialização é voltar um pouquinho na nossa história, né? Porque a industrialização, a transformação da matéria-prima, que nada mais é do que isso, né? A industrialização é a transformação da matéria-prima, é um processo bastante antigo. Como assim, professor, um processo bastante antigo? Os homens nômades, por exemplo, aqueles sem moradias fixas, eles tinham o processo de transformação da matéria-prima. O cara pegava uma rocha, pegava um pedaço de madeira e transformava naquilo numa coisa cortante e transformava a matéria-prima de uma forma arcaica. Com o passar do tempo, nós teremos evoluções. Nós teremos aí o artesanato, né, o trabalho manualmente. Nós teremos a manufatura, o trabalho manual com uso de pequenas máquinas aí. Nós podemos notar que através dessa evolução do artesanato para a manufatura, nós temos aí o aumento da produção. E nós teremos aí o surgimento da maquinofatura, que é o surgimento da máquina. E a maquinofatura, ela surge aí numa situação que vai modificar a sociedade mundial de uma forma gigantesca. Século XVIII, pessoal. Século da primeira revolução industrial. O que significa isso? Surgimento da indústria moderna. A partir do século XVIII, com a primeira revolução industrial, lá no Reino Unido, nós teremos o quê? Nós teremos aí o surgimento da máquina de tecer, que vai construir aí roupas, nós teremos o surgimento da máquina a vapor. O que nós podemos notar? A sociedade ela vai sofrer uma transformação gigantesca. Qual é a transformação que eu posso afirmar para vocês que ocorre com a primeira revolução industrial, com o surgimento da indústria moderna? Por exemplo, nós tínhamos aí, antes do século XVIII, antes da primeira revolução industrial, o artesanato e a manufatura. Ou seja, artesanato, somente um cidadão, ele ficava responsável desde a retirada da matéria-prima até a transformação final. Baixa produtividade. Manufatura, nós temos o surgimento da máquina, divisão aí do trabalho, né? Só não teremos um cidadão desde a retirada até o produto final, nós temos divisão do trabalho. Então nós podemos notar que vai ter baixas produtividade. E uma questão social, pessoal, do surgimento industrial, está ligado à questão de uma transição. Que transição é essa? Por exemplo, século XVIII, antes do século XVIII, eu afirmo para vocês que nós temos o quê? Uma sociedade rural, onde a galera vive exclusivamente em áreas de campo, de vegetação, e o trabalho é manualmente. A partir do século XVIII, com a primeira revolução industrial, surgimento da indústria moderna, nós teremos o quê? Nós teremos aí uma transição. Essa sociedade, de uma forma gradativa e devagar, ela deixa de ser o quê, pessoal? Ela deixa de ser rural, artesanal, e se torna uma sociedade o quê? Se torna uma sociedade urbana industrializada. Então, a urbanização, ela vai sempre andar lado a lado com a industrialização. Então, lá no Reino Unido, naquele período das grandes revoluções industriais, da primeira revolução industrial, nós tínhamos pequenas áreas industriais, por exemplo, Liverpool, Manchester, Londres. E o que vai acontecer, pessoal? Com as indústrias crescendo naquele período, automaticamente essas indústrias precisam de quê? Mão de obra. Essa galera sai da zona rural, vai para essas áreas, pequenas áreas industriais, e ali em volta começam o quê? Começam a se fixar, criando vilas operárias. Essas vilas operárias vão o quê? Com o passar do tempo, elas vão crescendo cada vez mais, se tornando cidade. Aí nós teremos outro fator importante no quesito industrialização, o êxodo rural. O que é o êxodo rural?
é a saída aí da galera das áreas rurais para as áreas urbanas aí em busca de melhorias de vida. E nós também teremos outro fator, que é a mecanização do campo. Ou seja, a máquina no campo, ela vai ocupar aí a mão de obra. Uma máquina vai trabalhar de uma forma que vai suprir a necessidade de 10 homens. Olha só então, uma máquina chegando no campo vai tirar o emprego de 10 homens. Então nós teremos o que? O êxodo rural. Então a industrialização, ela tem uma suma importância para os seres humanos. Hoje, por exemplo, nos dias atuais, o que acontece? Desde o acordar até o deitar, nós notamos que nós usamos, consumimos e adquirimos produtos industrializados, ou seja, a matéria-prima que foi transformada para o nosso bem-estar social. E essa questão industrialização, pessoal, é uma questão evolutiva. Não temos mais como regredir, é que nem a questão urbana. Eu não posso agora falar, olha só, eu vou voltar a ser aí artesanal, vou virar artesão. Não vou comprar nada mais industrializado. Aqui na minha casa, minhas filhas, a minha esposa, a minha família vai usar aí produtos feitos por mim. É possível isso? Não. Nós temos a indústria. E a indústria ela vai evoluir cada vez mais. É um processo evolutivo. Então, a industrialização ela é um processo que tem início firmemente no século XVIII, com a primeira Revolução Industrial, mas nós podemos notar o quê? Que o homem arcaico, o homem antigo, os primórdios, ele sempre transformou a matéria-prima. E essa transformação da matéria-prima, ela pode ser encaixada no quesito industrial, né? Quando ele transforma a matéria-prima para o seu bem-estar, ele está usando o quê? Ele está usando uma forma, mesmo que seja arcaica, né? Mesmo que seja com pequenas máquinas, mas ele está transformando a matéria-prima. Mas a industrialização mesmo, firmemente, ela tem início lá no século XVIII, com a primeira Revolução Industrial. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido o que é industrialização, a sua importância e a sua evolução. Beijão!